A coluna vertebral, assim como o crânio e os ossos do tórax, compõem o esqueleto axial. É constituída por uma cadeia de ossos ímpares e irregulares situados no plano mediano desde o crânio até a cauda. Esses ossos são as vértebras e é sobre elas que vamos conversar hoje, pessoal. A coluna vertebral é dividida em 5 regiões: cervical, torácica, lombar, sacral e caudal. Nesse módulo, nós vamos estudar as particularidades de cada uma delas. A maioria das vértebras não tem nomes individuais. Em vez disso, elas são numeradas dentro de cada uma dessas regiões, começando da mais cranial para a mais caudal. Uma maneira simplificada de se referir às vértebras em particular usa a abreviatura para a região, sendo C para cervical, T para torácica, L para lombar, S para sacral e CD ou CA para caudal, seguida do número da vértebra dentro dessa região, começando pela extremidade cranial. Nesse quadro, vocês podem ver a fórmula vertebral de cada espécie doméstica. Por exemplo, o equino tem C7, T18, L6, S5, CA de 15 a 21. O que isso significa, gente? Significa que ele tem 7 vértebras cervicais, 18 vértebras torácicas, 6 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e de 15 a 21 vértebras caudais. E aí, vocês têm a fórmula vertebral também das outras espécies, bovino, suíno, canino e ovino também, que está com esse asterisco, porque o de ovino e caprino é a mesma coisa. As vértebras são unidas independentemente por meio do disco intervertebral, exceto na região sacral, onde se unem para formar um único osso, que é o sacro. Todas as vértebras têm características gerais, que são características comuns a todas elas. Também têm características regionais, porque se assemelham umas às outras de acordo com a topografia, de acordo com a região onde estão localizadas. E também características específicas, que vamos falar no decorrer dessa aula. Por exemplo, praticamente todas as vértebras têm processos espinhoso, transverso e articular. Logicamente, o formato varia entre elas, mas todas elas têm essas estruturas, esses acidentes anatômicos, exceto o atlas. Ou seja, as vértebras normalmente têm uma combinação de 3 tipos de processos: o processo espinhoso, que é singular e projetado dorsalmente, e os 2 processos transversos projetados lateralmente variam em tamanho entre as vértebras. Eles agem como locais para os músculos se prenderem e alavancarem para mover a coluna e o tronco. Os processos articulares estão localizados nas extremidades cranial e caudal dos arcos vertebrais e ajudam a formar as articulações entre as vértebras adjacentes. Cada articulação intervertebral permite apenas um movimento muito limitado, mas tomado como um todo, a coluna vertebral inteira tem considerável flexibilidade. Outras características gerais, ou seja, comuns a praticamente todas as vértebras, são o forame vertebral e o canal vertebral, que abrigam e protegem a medula espinhal. Além dessas características, uma vértebra típica também consiste em um corpo e um arco, algumas vezes chamado de arco neural. O corpo de uma vértebra é a porção ventral principal do osso, é a porção mais forte, mais maciça, sabe? Os corpos das vértebras adjacentes são separados pelos discos intervertebrais, que funcionam como pequenos amortecedores feitos de cartilagem. Dorsal a esse corpo está o arco. Quando os arcos de todas as vértebras estão alinhados, eles formam aquele túnel flexível e longo que falamos no último slide, que é o canal espinhal. Só para apresentar para vocês cada um dos segmentos da coluna, começando pelas vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, vértebras sacrais ou simplesmente osso sacro, e ficou faltando as vértebras caudais ou coxígeas, que nessa imagem estão ali no finalzinho à esquerda.
Mas vamos lá começar a falar sobre as vértebras de cada um desses segmentos, começando pelas vértebras cervicais na parte 2. As vértebras cervicais nos animais domésticos são em número de 7. Elas são irregulares e algumas recebem nomenclatura distintas. Por exemplo, a primeira vértebra cervical se chama atlas, a segunda, axis. Já a terceira, a quarta e a quinta são semelhantes entre si e são identificadas só pelo número mesmo. A sexta se diferencia por ter um processo costal muito desenvolvido em forma de sela. E a última, que é a sétima, é a primeira vértebra a ter fóveas costais, para articulação com as primeiras costelas. Mas antes de eu mostrar cada uma dessas vértebras para vocês, eu quero falar de uma curiosidade. A gente já falou algumas vezes de que o segmento cervical da coluna é o único grupo de vértebras que tem um número constante na maioria das espécies. Isto é, em todos os animais domésticos e em humanos também, são encontradas 7 vértebras cervicais. E sobre os animais selvagens, pessoal? A girafa, por exemplo, o que vocês acham? Ela tem 7 vértebras naquele pescoção? Tem o mesmo número de vértebras cervicais que um ratinho, por exemplo? Sim, minha gente. Mesmo a girafa com esse longo pescoço tem apenas 7 vértebras cervicais, mas que no caso da pescoçuda, as vértebras são muito longas. Então, o que diferencia não é o número, mas o tamanho de cada vértebra que ela tem. Outra pergunta. Vocês acham que todos os mamíferos têm 7 vértebras cervicais ou tem algum que foge à regra? Pensem aí. Quem vocês acham que não tem esse mesmo número de vértebras cervicais? A preguiça, gente. A preguiça não tem 7 vértebras cervicais como os outros mamíferos. Por isso que ela consegue girar muito mais o pescoço e a cabeça, assim como as aves.